de casos espontâneos, como as pesquisas experimentais em todas as suas variações. Se a princípio o interesse dos Heine era investigar pessoas que relatavam esse tipo de experiência, de vivência, com o tempo começaram a perceber que não apenas aqueles chamados médiums teriam a possibilidade de se sair bem em testes, por exemplo, de telepatia, ou então de testes de psicocinesia, chamada interação mente-ambiente. Pessoas absolutamente, entre aspas, comuns também poderiam se sair bem em determinados tipos de experimentos. Os primeiros experimentos realizados foram com cartas de baralho e também com baralho especial produzido para esse tipo de experimento, com a ajuda do Dr. Carl Zener, os chamados baralhos Zener, que eram compostos por 5 cartas com figuras diferentes, que a princípio tinham a intenção de não trazer exatamente nenhum tipo de lembrança ou tendência na sua escolha, que é composto por ondas, cruz, estrela, quadrado e círculo. Os testes realizados no Laboratório de Parapsicologia da Duke University visavam investigar vários tipos de alegações, tais como telepatia, que seria a transmissão de informação entre uma mente e outra mente humana, a clarividência, que seria a interação entre a mente humana e o meio ambiente, no sentido de coletar informações do meio, a precognição, que seria a possibilidade de saber sobre eventos do futuro, e a psicocinesia, que diz respeito à possibilidade da mente humana afetar o meio ambiente por meios não convencionais. Portanto, esse laboratório se especializou na investigação das chamadas experiências extrasensório-motoras. Apesar da grande ênfase na pesquisa experimental, havia também alguma preocupação com as chamadas experiências espontâneas. A doutora Luisa Heine coletou durante anos relatos de experiências desse tipo, através de cartas que eram enviadas ao laboratório da Duke. A coleta desse material deu origem a um grande arquivo que congrega todos esses relatos e que resultou num livro que em português foi publicado com o título de Canais Ocultos do Espírito, onde a doutora Luisa Heine classifica os tipos de experiência extrasensorial que as pessoas relatam e alguns tipos de experiência psicocinética também. Ao longo do tempo, o controle experimental foi sendo aperfeiçoado, principalmente porque se estava se querendo testar alguma habilidade extrasensorial, não se poderia deixar que a sensorialidade estivesse presente ali no momento dos experimentos. Portanto, a sensorialidade era uma das variáveis mais importantes a serem controladas. A princípio, o pesquisador, o experimentador e a pessoa que estava sendo testada ficavam juntos no mesmo ambiente. Aí, em seguida, eles começaram a ser separados por um anteparo para evitar justamente o vazamento sensorial. Com o passar do tempo, percebeu-se que esse anteparo não seria suficiente para poder controlar todo tipo de vazamento sensorial que poderia ocorrer. Então, os experimentos começaram a ser realizados à distância. Assim como nas pesquisas de percepção extrasensorial, as pesquisas que envolveriam a psicocinesia também passavam por aperfeiçoamentos do ponto de vista experimental. Então, essas pesquisas eram realizadas no laboratório com dados de jogar. Dados eram lançados numa rampa que tinha alguns obstáculos e a pessoa testada deveria influenciar esses dados, tentar influenciar esses dados mentalmente para que eles, rolando pela rampa, caíssem ao seu final sempre com uma determinada face voltada para cima. Que elas caíssem, por exemplo, com o número 5, a face 5 voltada para cima. Então, o registro dessas quedas todas e de quais números apareciam ali eram feitos manualmente pelo pesquisador e por, eventualmente, algum assistente que estivesse auxiliando na pesquisa.
aperfeiçoando essa técnica de investigação sobre essas habilidades psicocinéticas, supostas habilidades, nós temos a criação e adoção de um braço mecânico em que os dados ficavam ali dentro. Esse braço era feito de um material transparente, então ele ia girando e os dados iam caindo, e nessas quedas a pessoa deveria também tentar influenciar mentalmente para que a queda se desse, para que determinada face, por exemplo, a 5, ficasse voltada para cima. O registro já passou de manual para fotográfico, então uma câmera fotográfica ia batendo fotos à medida que esses dados caíam, registrando assim que face, que número teria ficado voltado para cima. Depois era feita uma contagem e se esses números que saíram teriam saído pelo mero acaso, esperado estatisticamente, ou se haveria um desvio do que era esperado, para mais ou para menos, o que configuraria uma diferença, um desvio do padrão de normalidade dessa queda dos dados e poderia apontar então para uma possível influência. Portanto, tanto nas pesquisas de percepção extrasensorial quanto nas pesquisas psicocinéticas, o que contava era se matematicamente, estatisticamente, ficaria demonstrado algum desvio daquilo que por mera coincidência, por mero acaso, não poderia acontecer. Ficaria acima da média ou então abaixo da média, que curiosamente depois foi considerado como também um possível efeito, uma possível influência daqueles que tentariam influenciar os dados ou então adivinhar determinadas cartas do baralho Zênio. As pesquisas realizadas tanto de psicocinesia como de percepção extrasensorial demonstraram resultados bastante interessantes do ponto de vista estatístico. Portanto, não apenas por relatos espontâneos, mas também utilizando um método da ciência convencional, utilizando de estatística, nós poderíamos verificar que havia um certo desvio, algo diferente acontecia ali no resultado daqueles experimentos que não comprovavam exatamente a existência da percepção extrasensorial e nem da psicocinesia, mas sim que havia algum efeito que mereceria maior atenção e ser melhor investigado. A isso nós damos nome de evidência. Evidência, portanto, não significa prova, mas apenas um indicativo que pode nos levar a novas pesquisas para um melhor conhecimento dessas experiências. Paralelamente às atividades do Laboratório de Parapsicologia da Duke, na Europa havia outras atividades. A Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres e a americana continuavam com suas atividades, principalmente de investigação de casos espontâneos, etc. Mas havia se deslocado o centro de interesse dos estudos parapsicológicos, principalmente para os Estados Unidos, por causa dos resultados alcançados nesse laboratório. O Laboratório de Parapsicologia permaneceu na Duke University até o início da década de 60, quando Joseph Banks Rhine se aposenta do seu cargo na universidade e estabelece, então, próximo ali a Duke, em 1965, a Fundação para a Pesquisa da Natureza do Homem, que permanece ali até meados da década de 90, quando se transforma em 1995, por conta do centenário do Joseph Banks Rhine, centenário de nascimento, no Centro de Pesquisas Rhine, que permanece até hoje, dirigido por sua filha Sally Fiedler.